Fala senhoritos e senhoritas, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a jogar Tiny Towns. Tiny Towns é um jogo de Peter McPherson de 1 a 6 jogadores de construção de cidadezinhas. Dura mais ou menos de 45 a 1 hora, 45 minutos a 1 hora, e é um jogo familiar, um jogo para todo mundo. É, Acho que todo mundo, toda família, independente se é mais experiente ou não no hobby, vai apreciar de jogar e vai se divertir bastante. Vamos parar de enrolação e bora lá para a regra, né? Vou montar aqui um setup para 2 jogadores para a gente entender como que o jogo funciona. Primeiramente, coloque a carta de chalé, que é essa carta que tem uma casinha azul, na frente, que ela vai ser a primeira carta da sua linha. O resto a gente vai ver como que organiza. Pegue as cartas de construção, que são essas cartas coloridas, e existem 4 de cada uma, e separem elas. Cada monte de carta você vai embaralhar e vai selecionar uma. Com essa aqui, você vai embaralhar as 4 cartas e selecionar uma. Vai montar a sua linha aqui de cartas selecionadas aleatoriamente. Pegue os tokens de construção e coloque aqui acima das cartas para a gente poder identificar ela e comparar elas depois. Dê um tabuleiro para cada jogador e coloque os recursos em uma pilha aqui do suprimento geral. Os recursos são vidro, pedra, madeira, tijolo e trigo. Dê o token de primeiro jogador ao jogador que mais recentemente construiu algo. Esse jogador vai ser o mestre de obra da rodada. Bom, para entender e para ser mais fácil da gente jogar e fazer melhores pontuações, os jogadores primeiramente eles precisam entender como que cada construção pontua. O chalé ele vale 3 pontos se essa construção do chalézinho tiver um alimento, possuir um alimento. Já vou explicar o que é isso. A capela ela pontua 1 ponto por cada chalé com alimento. A fazenda ela fornece alimento para 4 construções suas. A taverna você ganha ponto baseada na quantas tavernas você já criou. Então uma vale 2 pontos, 2 vale 5, 3 9, 4 14 e 5 valem 20 pontos. O poço ele vale 1 ponto por cada chalé vizinho. O que é ser vizinho? Vizinho é você ter uma peça ao lado da outra ortogonalmente. Então vale na vertical ou na horizontal. Diagonais não contam como sendo vizinho. O teatro, você vai ganhar 1 ponto por cada tipo de construção na mesma linha ou coluna que o teatro. Então, por exemplo, se eu tenho um teatro aqui e eu tiver um banco aqui e uma taverna aqui, eu vou olhar na coluna do teatro quantas construções diferentes eu tenho. Eu tenho uma. E na linha do teatro, eu também tenho uma. Então, ganharia 2 pontos. Supondo que se eu tivesse assim, como é do mesmo tipo, então só conta uma vez. Então vamos fazer outro exemplo aqui. Se tiver assim, na linha do teatro, eu tenho dois tipos de construção diferentes. Então eu ganho 2 pontos pela linha e aqui na coluna eu ganhei 1 ponto porque eu só tenho essa. E o banco, o banco vale 4 pontos. Quando você constrói um banco, você coloca um recurso junto com ele. E a partir do momento que você tem isso, quando você é um mestre de obras, você não pode mais anunciar o recurso que você tem no seu banco. É importante o jogador saber isso para na hora de posicionar as cartas, as construções, você organizar de uma maneira que você vai ser mais eficiente, vai conseguir fazer mais pontos. Então o jogo vai funcionar assim. O mestre de obras da vez vai falar um desses recursos em voz alta e todos os jogadores vão colocar esse recurso em algum lugar do tabuleiro, em algum desses quadradinhos. Então você vai aqui e falar tijolo, todos os jogadores, ela e eu aqui no caso, vamos colocar o tijolo em algum lugar do tabuleiro. Então, o tabuleiro aqui 4x4, então a gente vai colocar num desses quadradinhos. E como que funciona a regra de colocação? Você só pode colocar um quadradinho, um cubinho de recurso por quadrado. Então não poderia ter dois cubinhos dentro daquele quadrado. Uma vez que você colocou, já era, você não pode mais mover ele também. Sempre vai ter só um recurso ou uma construção por quadrado. Então, a não ser no caso do banco, você não vai poder fazer isso. Esses recursos que
que o jogador vai falar e todo mundo vai pegar, a gente vai posicionar eles de forma a seguir um dos padrões dessas cartas aqui que estão descritos aqui embaixo da carta. Por exemplo, se eu quisesse construir um poço, eu teria que colocar um marronzinho, que é uma madeira, e uma pedra. Não necessariamente eu preciso ser nessa ordem aqui. Eu posso rotacionar, por exemplo, assim ou assim. Todos são válidos. Inclusive, vamos fazer um outro exemplo aqui com a taverna. A taverna são dois tijolos e um vidro. Isso aqui eu criaria uma taverna, ou assim, por exemplo, criaria outra taverna. Assim não, porque conforme a gente pode ver aqui, ele é uma linha reta. Então, teria que ser assim, ou assim, ou assim. Sempre seguinte, você pode rotacionar do jeito que você quiser, só não pode desfazer o padrão que está lá no desenho. Uma vez que você tem o padrão do desenho de alguma carta, você pode construir aquela construção. Então, no caso aqui que eu tenho a taverna, eu vou pegar, taverna verde, eu vou pegar um tokenzinho da taverna e vou colocar no lugar de um desses 3 cubinhos que fazem minha taverna. Eu posso escolher qualquer um. Todos esses cubinhos que eu usei para fazer a caverna, como eles foram transformados na taverna, eu vou colocar ele em algum desses espaços e vou devolver o resto para o suprimento. Então, se eu tiver aqui uma fazenda, né? Se tiver 2 trigo e 2 madeiras, eu vou poder pegar minha fazenda e vou poder colocar em um desses espacinhos aqui do jeito que eu achar o melhor para minha estratégia. Então o jogo vai funcionando. O jogador fala o recurso, todos os jogadores colocam, depois todo mundo colocou ou construiu, passa para o próximo jogador em sentido horário e vai passando assim até que esse cenário ocorra. Então vamos supor que o jogo acabou nesse sentido aqui. Todos os recursos, agora que acabou o jogo, todo mundo não tem mais espaço, não quer fazer mais nada. Nós vamos recolher todos os cubinhos de recursos que ficaram no tabuleiro. Para cada espaço vazio que ficou, vai perder 1 ponto. Então vamos fazer aqui o exemplo de pontuação do jogador aqui da vaquinha. Então começando aqui com o chalé. 3 pontos se essa construção possuir alimento. No caso, como ele tem uma fazenda e tem 4 chalés, uma fazenda dá alimento para 4 construções. Então ele vai fazer aqui 12 pontos do chalé. A capela vai ganhar 1 ponto por cada chalé com alimento. Então, como cada chalé está alimentado, então vai ser mais 4 pontos. Então 12 mais 4 está com 16. A fazenda, ela não pontua por si só, né? Ela dá ponto para os outros. A taverna vai valer, vamos ver quantas tavernas que ele fez aqui, 3 deu 16 pontos, então, 3 dá 9 pontos, ele já tinha 16 mais 9, ele vai para 25. O poço vai ganhar 1 ponto por cada chalé vizinho ao poço. Então o cara tem um poço aqui, a vaquinha, então ela vai ter, ela está com 25, 26, 27 pontos. Aqui o teatro vai valer 1 ponto por cada construção na mesma linha e coluna, para cada tipo de construção na mesma linha e coluna que o teatro. Aqui nessa coluna ele tem 3 tipos de construções diferentes. Então vai ficar com 27 mais 3, 30. E aqui só tem uma, porque as duas são do mesmo tipo, então vai 31. E o banco esse cara não tem, então ele vai ficar com 31 menos 30, 29, 28, 27, 26, 24. Então esse jogador aqui, a vaquinha, ficou com 24 pontos. Bom pessoal, essa foi a regra do jogo. Tentei passar para vocês de uma maneira mais fácil, eu acho, mais rápida. Não entrei exatamente em muitos detalhes, porque estou tentando fazer os vídeos serem um pouco mais rápidos do que normalmente a gente vê. Mas dá para dar uma geral assim, sobre o que é o jogo. É um jogo bastante divertido. Acho que tem um tanto de sorte, né? A gente vai ficar dependendo do que os outros jogadores vão ficar pedindo, né? Mas o jogo tem uma certa estratégia, né, de você ficar posicionando suas construções de uma maneira que seja mais eficiente, que você consiga fazer mais pontos. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Meu jogo eu comprei lá na loja lúdica lá por mais ou menos R$140. Então é um jogo bastante acessível em comparação aos outros que a gente vê no mercado, né? É isso aí. Se tiver alguma sugestão ou crítica ou algum outro jogo que queira que eu fale aqui, só para explicar, né? Eu criei esse canal só para meio
para mostrar, né, gente que é do hobby gosta bastante de ficar querendo trazer mais pessoas pro hobby. E uma forma que eu achei de fazer é isso. E é isso aí. Se tiver algum ponto de melhoria, podem deixar nos comentários aí. E se quiser que eu passe mais rápido ou mais detalhado, a gente vai fazer do jeito que vocês acharem melhor. Muito obrigado.